poder sair de qualquer situação e mesmo assim escolher ficar. Acho que essa frase consegue resumir muito bem o personagem que eu gostaria de abordar no primeiro sermão dessa nova temporada de sermões que eu estou fazendo ultimamente, que eu estou começando a fazer. Bem, voltando, acho que essa frase consegue explicar muito bem o personagem noturno da série X-Men. Afinal de contas, o seu poder não é nada mais, nada menos do que a possibilidade, a capacidade de conseguir se teleportar para qualquer lugar. E o mais engraçado em meio a isso é saber que por mais que ele tenha essa capacidade, uma bênção fornecida pelo seu DNA mutante, ele nunca em qualquer momento decidiu colocar o seu conforto acima do bem-estar daqueles que correm perigo, que corriam perigo à sua volta. E isso fala muito sobre o que nós cristãos devemos ser hoje em dia. Ignorar totalmente o nosso conforto e abraçar as dores não só nossas, mas daqueles que estão ao nosso redor. Colocar a dor do próximo acima do nosso próprio conforto. Isso pode ser uma verdade um tanto quanto óbvia, mas que hoje em dia não é muito bem praticada. E você sabe muito bem que isso é uma drástica verdade hoje no meio cristão. Quando os cristãos olham ao seu redor e veem as atrocidades que estão acontecendo ao mundo ou aquelas que acontecem logo à frente da sua rua e apenas ignoram, pois se sentem desconfortáveis a só olhar para aquele irmão que está no canto da rua pedindo esmola, ou ignoram aquele rapaz que antes frequentava a igreja todo dia e que agora se entregou às drogas, ou então aquela moça que foi expulsa de casa porque engravidou na adolescência. Enfim, há muitos exemplos de pessoas que são ignoradas hoje em dia porque alguns cristãos decidem colocar o seu conforto acima de tudo e se esquecem que o evangelho, o principal pilar do evangelho é sobre o amor ao próximo, mas acima de tudo, o amor a Deus. E se você ama a Deus, você ama também ao seu próximo. E se você não ama o seu próximo, sinto lhe informar, mas você não ama a Deus de verdade, porque Deus é amor. Hoje em dia, nós somos muito bem caracterizados como estranhos na sociedade. Afinal de contas, ser cristão agora se tornou algo errado, se tornou algo diferente, algo abissal, algo terrível. Ser cristão hoje em dia, se você falar isso abertamente em uma faculdade pública, é capaz de você ser apedrejado, jogado em tomate em você. Então a gente consegue perceber que somos vistos como aberrações hoje em dia e não é nada diferente do que o personagem ao qual eu usei como gatilho para o tema de amor ao próximo. E bem, você, em meio a tantos obstáculos e tantos óbices que lhe afrontam, você decide ser um noturno que, mesmo sendo perseguido por sua aparência e ser diferente dos demais, ainda assim insiste em pregar a face boa, a falar sobre o amor, sobre a compaixão e sobre a tranquilidade e a mansidão. Ou então ser um noturno que, mesmo com poder de teleporte, decide permanecer em locais de profundo e imenso perigo apenas para ajudar o próximo. Essas duas perguntas que eu quero fazer para você são duas dúvidas que eu quero deixar na sua cabeça nessa semana. Quem você quer ser? O cristão que coloca o conforto do seu irmão, do seu amigo ou de um desconhecido, ou pior, do seu inimigo acima do seu próprio conforto, ou então aquele cristão que não se importa em ser visto como uma atrocidade, como uma aberração, como alguém diferente dos demais, apenas por querer seguir a verdade e permanecer nela em meio a tanto julgamento e a tanta perseguição